Hoje eu vou falar um pouco sobre a construção de uma história. Para a gente poder construir uma história, a gente tem que pensar no roteiro com início, meio e fim. Espero que isso esteja claro para todos. Início, meio e fim. O teatro de animação, ele tem uma certa liberdade na criação. Então eu vou falar um pouco aqui da regra básica do roteiro, mas você pode apresentar o que você quiser, como você quiser. Eu só peço uma coisa, que você tenha respeito e responsabilidade com o público, né, que você está apresentando. Então quando eu vou escrever uma história para os ciclistas bonequeiros, eu sempre penso na apresentação da personagem, no conflito e na conclusão desse conflito. Isso é o eixo principal da minha escrita da dramaturgia do teatro Lambi-Lambi. Eu busco também que a história ela seja contada entre 3 e 5 minutos, para que as pessoas não se cansem, para que não seja algo cansativo e para que eu possa apresentar para o maior número de pessoas também. Imagina, 10 minutos cada apresentação do teatro Lambi-Lambi, em 1 hora a gente vai ter apresentado para 6 pessoas. Se forem 5 minutos, em 1 hora, a gente vai ter apresentado para 12 pessoas. E assim, né, quanto menos tempo, mais pessoas. Eu sempre tento trazer nas trilogias o início, meio e fim, cada história, para que a pessoa que não consiga assistir as 3 consiga entender algo dessa história. E se ela assistir as 3, ela vai ver 3 momentos extremamente diferentes das personagens. Bom, voltando à questão do roteiro. Eu vou dar um exemplo em filme de animação. Filme de animação ele tem muita ligação com teatro de animação, teatro de bonecos, porque a gente pode dar vida a coisas que não são exatamente seres humanos, né? São diversas as formas de se dar vida a algo. E é muito interessante, porque para você dar vida a alguma coisa, você precisa passar algum tipo de energia àquele objeto. Só assim ele consegue ganhar vida. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de roteiro. Roteiro, por exemplo, do filme Procurando Nemo. Resumo. Em seu primeiro dia de aula, esquecendo os conselhos do pai, super protetor, Nemo é capturado por um mergulhador e acaba no aquário de um dentista. Enquanto Nemo tenta bolar um plano para escapar, seu pai cruza o oceano para resgatar. Para contar um pouco dessa receita clássica de dramaturgia. Que é o quê? Eu tenho a apresentação da personagem. É o peixe. Nemo tá ali vivendo com seu pai, né, numa boa, tá tranquilo, vivendo os conflitos comuns de um peixe, até que um momento acontece algo e o Nemo some. A partir daí, o pai do Nemo ele tem um trajeto, assim como o Nemo tem um outro, em que a gente acompanha a busca desse pai pelo seu filho. Ele está procurando Nemo. E ali acontecem diversos conflitos, diversas coisas. O pai do Nemo conhece outras figuras do mar, ele faz novos amigos, passa por diversos conflitos até encontrar novamente o seu filho e renascer. Eu uso a palavra renascer, mas no sentido de que ele continua a sua vida de uma forma modificada. E é assim que a dramaturgia, há muitos e muitos anos, graças à Poética de Aristóteles, que é um livro grego, que tem uma certa cartilha da dramaturgia teatral, que alguns elementos são usados no cinema, em séries, em diversas linguagens, para trazer a identificação e o carisma. E é uma regra que tem dado certo há muitos e muitos anos. Então você no Teatro Lambi-Lambi, você pode trazer uma história, você pode trazer sensações, você pode trazer diversos elementos sem nenhuma regra pré-estabelecida. O que você precisa é pensar que você é o emissor de uma mensagem. O que é um emissor de uma mensagem? É aquela pessoa que tem algo a trazer para alguém. Eu indico que já que você é o emissor de uma mensagem e que uma pessoa ela vai ter a curiosidade de ver o que você está apresentando, que você traga algo, que você traga a bagagem da sua vida nesse Lambi-Lambi, que você traga a mensagem que você quer trazer para o mundo. Um cineasta, por exemplo, quando escreve um filme e quer fazer, tem que resumir em 2 linhas o que ele quer trazer para o mundo. Então a mesma coisa, o que você quer trazer para o mundo no seu teatro Lambi-Lambi?
Que vista! O sangue se afervora e escalda. Por que impulso fatal fui hoje à igreja? Quero o destino que ao entrar lá veja noiva gentil em cândida grinalda, nos olhos sem iguais cor de esmeralda, lume de estrelas plácido lampeja, seu branco seio de ventura arqueja, louros cabelos rolam-lhe da espalda. Hora de perdição. Sim, adorei-a. Não tive horror, não tive sequer medo de cobiçar uma mulher alheia. Unem as mãos. O órgão reboa lento. Novas espirais de incenso brilham. E eu só, longe do altar, choro em segredo. Que eu pesquisei sobre o poeta Paulo Eiró, que é um poeta da zona sul da cidade de São Paulo e que é uma figura extremamente desconhecida ainda. E os mini-teatros foram feitos exatamente para isso, para que ele seja um pouquinho lembrado, falado e reconhecido. Então, a gente fez esse mini-teatro, é uma trilogia, e cada mini-teatro é um momento da vida dele. Que eu vou mostrar para vocês como eu fiz o meu roteiro, que é o seguinte: você tem que sentar na frente do Word, na frente de uma ferramenta de escrita e escrever o que você quer fazer, pensando no início, no meio e no fim. É isso que você tem que fazer, e de preferência desligando o celular, porque o celular ele atrapalha muito. A gente tem que tentar se conectar no trabalho, esquecendo dos elementos exteriores. Tem gente que fazer o mini-teatro ouvindo uma música ajuda muito. Tem gente que não, precisa do silêncio absoluto. O mais importante, o mais interessante é que você consiga trabalhar sem ser refém da madrugada, né? Eu gosto muito de trabalhar durante a madrugada, mas é um vício assim, horário de trabalho. Eu tenho que conseguir trabalhar durante o dia também, senão minha vida acaba, eu troco o dia pela noite. Então isso é uma ferramenta que eu estou agregando à minha vida, ajustar melhor o meu horário de trabalho e deixar tudo um pouco mais produtivo, no sentido de que a gente tem que conseguir desligar do mundo para fazer o nosso mini-teatro, senão o mundo não vai permitir que a gente faça. Principalmente nesse momento que é o do roteiro, que exige um pouco mais de concentração, de imaginação visual, e a gente tem que visualizar como que será confeccionado o mini-teatro. Então agora, nessa aula, eu vou exibir para vocês um pouco de como foi a história, uma filmagem horrível, porque nós faremos uma viagem no tempo do repertório dos ciclistas bonequeiros. Nós vamos para a trilogia Eiró em Caixas, que é uma trilogia que foi construída em 2011. Nós fomos contratados para confeccionar esse mini-teatro. Dos livros a gente vai para um teatro, ou melhor, para um mini-teatro montado numa garupa de bicicleta. Isso mesmo. Ali se apresentam bonecos que encantam crianças e adultos. O poeta Paulo Eiró é um poeta do século XIX e eu pesquisei muito sobre ele. Ele é um cara assim, extremamente expressivo na poesia dele. Ele morreu como se fosse um louco, morreu com 32 anos. E eu, na minha juventude, né, porque os mini-teatros da trilogia Eiró são realmente uma viagem no tempo, praticamente os primeiros mini-teatros, né? A gente foi contratado, a gente fez alguns mini-teatros, foi contratado para fazer esses e contar uma história sobre esse poeta que eu pesquisei bastante, que eu até tinha montado um espetáculo antes, com poesias do Paulo Eiró. E foi um processo extremamente rico construir 3 mini-teatros com momentos da vida do poeta. Esse momento, o Paulo Eiró é um cara extremamente romântico, né, do romantismo do século XIX, em que ele tinha uma musa inspiradora que era a prima dele. Dizem que Paulo Eiró era muito apaixonado por uma prima e que essa não dava a mínima para o rapaz. Ele, como todo bom poeta do século XIX,
a admirava. Ela era sua musa inspiradora. O jovem Heiró também viajava muito, andava, pegava caronas e sumia. Mas depois de um tempo voltava. Certa vez, estava retornando para casa quando avistou alguns parentes na frente da igreja da Sé. Algum parente se casava, mas quem? Vejam só que fatalidade! Sua prima linda e majestosa estava a entrar na igreja. E para deixar esse caso mais triste ainda, chegaram aos nossos ouvidos os boatos que a próxima poesia foi escrita após o acontecimento. Então, eu escrevi esse texto tanto para eu lembrar o porquê eu estava fazendo aquele mini teatro, quanto para eu poder indicar para as pessoas o que eu estava fazendo ali, o contexto da história. Porque eu fiz o roteiro e quem confeccionou o mini teatro foi a Gabi Fiorentino e quem confeccionou os bonecos foi a Raquel Pavanelli, que a gente fez um processo de divisão de funções nessa construção, né? Os textos e a direção dos ciclistas bonequeiros sempre sou eu que faço, e nesse caso elas se proporam a fazer os mini teatros, a construir, se dividir entre quem fazia os bonecos, quem fazia os mini teatros. Eu vou ler aqui para vocês as observações que eu fiz. Observações sobre o mini teatro. Por fora é uma casa branca e por dentro se transforma em uma majestosa igreja. Então você tem a imagem de uma casa branca com um telhado mais alto, não passo que é uma igreja, aquela casa branca estranha, num formato estranho, e por dentro a pessoa, no primeiro momento que ela espia, é tudo preto. Então ela sai daquele branco e entra pro preto. E eu visualizei que a pessoa ia conseguir já entrar num outro ambiente ali, né? O Lambe Lambe tem essa mágica também de trazer um ambiente que você tá fora, de repente você entra na história. Então eu quis passar isso conceitualmente e coloquei isso no roteiro. Deve passar um efeito de sono, devaneio. O boneco pode flutuar em alguns momentos, mas não pode haver exagero. O que isso quer dizer? O espectador não tem que ficar com sono, mas o personagem ele está no momento de sonho, de devaneio, então tem que trazer esse elemento, uma movimentação mais lenta. Eu lembro que eu exigi isso. E aí eu dividi o roteiro aqui, ó. Momento 1, fundo completamente preto, som de passos. Então a gente tentou sincronizar os passos do boneco, do andar, com som de passos. Momento 2, o boneco constrói a igreja, as paredes sobem durante um som leve de mistério. Tem a construção do boneco fazendo essas paredes, que foi um processo extremamente difícil, porque o braço do boneco eram os dedos do manipulador. Então ele tinha que levantar a folha assim dessa forma, e para esse lado tudo bem, para o outro. Então tinha um contorcionismo do manipulador aí do mini teatro, em que a gente ensaiava e que fazia isso acontecer, mas com grande dificuldade. Ainda no momento 2, o manipulador coloca objetos que caracterizem um altar. Então tem os objetos que entram ali caracterizando aquele altar em que o padre ele faz a cerimônia. É engraçado porque o espectador ele está na posição do padre ali praticamente. Ele está vendo por esse ângulo geral da igreja, do lado do padre para a porta da igreja. Até aqui, ó, até esse momento não tem nenhum texto falado, né? A gente tem aqui ações do boneco. Isso é muito interessante no teatro Lambe Lambe, você mapear ações. No teatro de animação, mapear ações. Na partitura de um ator, quando ele vai criar um personagem, mapear ações. Então, o roteiro não é só o que é falado, não é só o texto dito, né? Tem uma coisa por trás, tem um texto que está na cabeça do personagem, tem um texto que é o que o diretor quer dizer e que você pode colocar nesse roteiro. Então, tudo que vier de ideia para você, não deixa essa ideia escapar não. Coloca ali no papel. Momento 3. Heiró se ajoelha. Som da marcha, né? Aquela música clássica de casamento,
a gente colocou essa música com alguns efeitos. Momento 4. A noiva entra e fica encarando o poeta. Então essa entrada da noiva junto com a música foi completamente programado para ser no tempo certo, para que acontecesse essa entrada naquele tom assim. A música tem um crescente enorme, essa música de casamento é extremamente envolvente. Você vai no casamento, as pessoas, você olha para um lado, para o outro, as pessoas chorando com essa música até hoje. Não só por aquele momento que está acontecendo, mas por lembranças. Essa caixa envolve lembranças, esse mini teatro envolve diversas lembranças. Momento 5. Voz com a poesia fatalidade. Então a poesia ela é falada, a gente vê aqui, tudo isso aqui sendo falado e algumas indicações. O boneco de Eiró, vou até corrigir depois de anos isso aqui, porque Eiró tem acento. O boneco de Eiró encara a noiva. E aí continua a poesia num linguajar extremamente difícil. Você tem um poeta de 1832 sendo declamado para adultos, para crianças, isso que é um encantador. Você tem aí um público variado e uma poesia extremamente antiga que consegue entender essa poesia, em que em alguns momentos pode não entender, mas tem um contexto ali que é apresentado para ele. E esse mini teatro foi apresentado para diversas idades. A criança identifica ali a figura do boneco, de brincar de bonecos. O adulto assiste e vê a figura do casamento. Tem gente que sofre com o poeta ali, que está vivenciando aquele momento de ver a pessoa que ele é apaixonado se casando com outra. Tem gente que fica extremamente feliz por se lembrar do que é o casamento. Tem gente que fala, nossa, alguém sofreu por um casamento. Então, o espectador tem diversos olhares. E se você vai conversar depois com o espectador desse mini teatro, até hoje eu fico surpreso com as respostas, porque são muitos os pontos de vista que eu não pensei. O autor, ele coloca a obra no mundo, ele tem que pensar muito no que ele quer passar, para que o que ele não queira passar vá para as pessoas. Agora, sempre vai além. Sua obra, ela sempre vai além, isso é rico, O espectador, ele tem uma leitura, então você como escritor, você tem que pegar o seu contexto, a sua fé, o que você acredita e colocar ali naquele texto. É interessante que a gente teve uma matéria da Globo que falou sobre o nosso trabalho, e eles até perguntaram para as pessoas o que cada uma achava de cada mini teatro. Era muito envolvente ver a pesquisa deles acontecendo e você vê ali que o mini teatro deu certo, porque as pessoas elas respondem ali de uma forma contagiada. Elas simplesmente poderiam virar para a câmera e falar, não passou nada, mas passou alguma coisa para as pessoas, e até hoje quando a gente apresenta é envolvente, A gente alterou algumas coisas no mini teatro, mas eles continuam extremamente envolventes. Aqui o final do roteiro tem o texto, Eu só, longe do altar, choro em segredo. O boneco sai da igreja. Blackout. Música finaliza. Então a gente tem aí uma sugestão de blackout, em que não é operação exatamente de luz, mas os bonecos saem e aí fica a caixa preta de novo e finaliza. Deixa eu agora. Tô curiosa. Malu, qual que você gostou mais? Poesia. Qual é aquela que fala de Rosa Palmeira? Nasceu em 1823, escreveu vários textos abolicionistas e tal. Então, como eu disse, para você fazer o roteiro do seu mini teatro, você precisa de foco, você precisa de tempo, você precisa desligar um pouco do mundo, desconectar e fazer o seu roteiro. Então fica aí o convite, faça o seu roteiro, escreva, não tenha medo, não seja autocrítico nesse momento. Faça, crie, depois você relê e repensa. É isso, a criação é isso, com erros e acertos.
Então vai, tome coragem e faça esse exercício, crie.